No mundo fitness sempre houve algumas desavenças entre os chamados naturais e os hormonizados, né? Só que recentemente, com a ascensão de alguns influenciadores naturais, e principalmente do Rodrigo Góes, essa treta tem aumentado cada vez mais. É um querendo puxar a sardinha pro seu estilo de vida. Os natureba estão querendo tirar os métodos bombados e os amantes do suco menosprezando os alérgicos à água. Mas no meio disso tudo vem a pergunta, né? Você tem ideia do porquê das bombas, do dito suco ter sido criado? Foi para fins estéticos? Foi para a guerra deixar os soldados mais agressivos? Foram os atletas russos que usaram pela primeira vez e trapacearam nas Olimpíadas? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Com a ascensão de Rodrigo Góes, não só no meio fitness, mas também na mídia, de maneira geral, a filosofia que ele tanto prega, sobre ser natural é a fonte da juventude e a coisa certa de se fazer, ganhou inúmeros adeptos e automaticamente levantou muitos questionamentos sobre os famosos anabolizantes, a.k.a. suco, a.k.a. bomba, a.k.a. esteroides, e tantos outros codinomes que essas substâncias acabaram ganhando ao longo de anos de existência. Entretanto, com a popularização nesse meio, muita gente já ouviu falar dessas substâncias androgênicas que te ajudam a ganhar músculos e ficar muito mais asteric, com maior velocidade. Mas a verdade é que essas mesmas pessoas não fazem a mínima ideia do que realmente os esteroides são, muitas vezes falando bobeira e colocando todos que usam as paradinhas no mesmo balaio. Afinal, para que serve um anabolizante? Onde os juicers arrumam o suco? Eles foram criados apenas para fazer crescer músculos? O suco realmente vicia? Veremos. Você realmente está fazendo amor com o suco? A criação. Explicando de uma maneira um pouco mais técnica, os anabols são hormônios sintéticos que estimulam o desenvolvimento de alguns tecidos do corpo a partir do crescimento da célula e a sua posterior divisão. Traduzindo, as paradinhas elas dão um boost no seu corpo. Os EAA, os esteroides androgênicos anabólicos, eles podem produzir inúmeros efeitos fisiológicos, incluindo efeitos de virilização, maior síntese proteica, massa muscular, força, apetite e crescimento ósseo. O problema é que esse boost todo pode ser demais para o seu corpinho e trazer inúmeros colaterais juntos com esses milagres que promovem. Bom, o primeiro esteroide anabolizante foi isolado e sintetizado pela primeira vez em 1935, a tão famosa testosterona. Os responsáveis pelo feito foi um grupo de cientistas alemães, liderados pelo químico Adolf Butenandt, que desenvolveram o suco como uma forma de tratar o hipogonadismo, que é uma condição médica causada pelo mau funcionamento das gônadas do paciente, tanto homem quanto mulher. Isso resulta numa maior dificuldade de produção de certos hormônios, como a própria testosterona. Sendo assim, é necessário o paciente fazer a reposição, o famoso TRT, que é o tratamento de reposição de testosterona, para poder manter a sua qualidade de vida. Veja bem, o TRT ele é diferente de usar o suco em doses suprafisiológicas a fim de se obter resultados estéticos, como o ganho de massa muscular. Mas isso não vem ao caso, pelo menos agora. O Butenandt, mais tarde, ele ganharia então o prêmio Nobel por suas descobertas cumulativas sobre hormônios sexuais. O cara salvou a vida de muita gente ao longo do tempo, mereceu o prêmio. Como disse, inicialmente os esteroides foram criados então para fins terapêuticos e eram usados apenas por pacientes que possuíam problemas na produção natural de testosterona. Mas com o tempo viram que o hormônio também ajudava em diversas outras condições. E entenderam que ele era extremamente eficaz em casos de atrofias musculares, alguns tipos de câncer como os de mama, entre outras doenças. Além disso, os hormônios têm sido usados para inúmeros procedimentos médicos, incluindo a estimulação do crescimento ósseo, apetite, puberdade e crescimento muscular. Eles podem também ser usados no tratamento de pacientes que precisam de grandes cirurgias ou que tenham sofrido algum acidente sério. Em geral, situações que acarretam um colapso de proteínas no corpo. O uso dos EAA, eles são importantíssimos para as chamadas condições crônicas debilitantes, como por exemplo câncer, pacientes que têm AIDS, que mostra como que é necessário, então, a existência desses hormônios sintéticos. Entretanto, sabemos que não foi por conta desses inúmeros tratamentos positivos que os esteroides se popularizaram.
Logo, as pessoas associaram seus efeitos com a melhora no desempenho esportivo, né? A melhora da performance e o aspecto físico também, uma vez que atuam no aumento da massa muscular, da força, do desempenho. Isso, vem lá de trás. Guerra, Olimpíadas e estética. Reza a lenda que na Segunda Guerra Mundial os nazistas testaram esteroides anabolizantes em seus prisioneiros, nos seus soldados e no próprio bigodinho. A ideia de usar a testosterona e seus derivados pelos soldados alemães seriam para promover maior agressividade, força física, para ajudar no combate contra os inimigos. De acordo ainda com um médico do tirano líder alemão, o estado mental de Hitler no final da sua vida apresentava características que alguns cientistas associam ao uso pesado de esteroides. Engraçado, né? Porque o Hitler não era boladão, né? Não era bombadão. E o cara usava. Doideira, né? Doideiras para pensar. Mas também não tem como saber, né? Isso aqui são lendas. Como, por exemplo, né? Diziam que ele tinha ali essa mania, psicose paranoica aguda, comportamento excessivamente agressivo e violento, depressão e até mesmo pensamentos de pular da ponte, né? Se é que você me entende. Será mesmo? Faz sentido, né, já que foram até mesmo os alemães que criaram as paradinhas, mas não se tem nada que comprove tudo isso, né? Já no mundo dos esportes, o suco chegou rápido também, né? Não é segredo para ninguém que vários atletas já usaram e ainda usam anabolizantes para poder obter vantagens em suas respectivas modalidades. Claro que com o antidoping, né, isso acaba brecando um pouquinho o uso, né? Mas tem que ser muito ingênuo para achar que ninguém consegue burlar o sistema, né, e fazer o uso dos danones nos esportes. O primeiro relato de atletas que começaram a fazer o uso indevido de esteroides anabolizantes foi durante as Olimpíadas de 1954, quando levantadores de peso russos foram acusados de usar testosterona. A Rússia, aliás, que tem aí um vasto histórico de trapaça, né? Em 2019, por exemplo, eles foram punidos por causa do escândalo de doping e na última Olimpíada os atletas russos nem puderam representar o seu país. Mas é claro que não só a turma lá do Putin, né, que mete o louco. Aqui no Brasil também já existiram vários casos aí em várias modalidades. Existem inúmeros casos internacionais bem famosos de doping, né, como do canadense Ben Johnson, nas Olimpíadas de 1988, que ele foi pego com a famosa estano, né, no organismo, estanozolol. Assim perdendo então a sua valiosa medalha, né, que mudou o rumo dos esportes na época. Teve do que era o maior ciclista também de todos os tempos, né, o americano Lance Armstrong, que ele também foi pego, perdeu todos os seus títulos do Tour de France. A aceleração de Lance Armstrong é absolutamente assustadora aqui. Armstrong ultrapassou 2 dos melhores ciclistas em subidas como se eles estivessem parados. Ele segue para uma provável vitória em Sestriere. Ele venceu a etapa com 31 segundos de vantagem. Tyler Hamilton declarou que após as corridas, ele, Armstrong e o companheiro de equipe Kevin Livingston injetavam EPO na tenda da equipe, a metros de onde estava o público. Enfim, esses exemplos são para mostrar que os hormônios estão relacionados com a melhora da performance no geral, não só com o aumento de músculos, né, como muitos pensam. Só que não é justificando o uso, pelo amor de Deus, né, mas numa guerra você consegue entender alguém usar a parada loucamente, afinal pode ser uma questão de vida ou de morte, né? Atletas, bom, os caras ganham grana com a parada, né? Você tá trapaceando, sendo um miserável, sim, mas às vezes as pessoas estão lá numa pressão enorme por resultados e para dar um rumo na carreira acabam se arriscando, né? Acabam arriscando tudo aí, fazendo amor com o suco. E sem contar que é o seguinte, né, o seu adversário ele provavelmente está usando também, então é praticamente impossível você derrotá-lo sem se render também, né? Então acaba meio que virando um ciclo. Essa é a realidade sem hipocrisia, né? Agora acredite se quiser, a maioria dos usuários de esteroides não são atletas, né? E nisso incluo a galera do fisiculturismo também, mas sim pessoas que usam aí apenas para fim estético. Óbvio que, como diz o próprio Góes, cada um, né? E que se você fizer amor com o suco, com acompanhamento médico, realizando os exames, não abusando das dosagens, né, minimizando os danos que você vai ter, né, fazendo damage control, as chances de você se ferrar são bem menores, né? O problema é que, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas que entram nesse mundo não fazem ideia do que estão tomando, né? E não fazem nada disso que eu acabei de falar. Tem médico acompanhando, tem nada, né? Compram de um amigo da própria academia, sem nem ao menos ter ideia da procedência do produto que ele está injetando no próprio corpo. Gente, eu falo pra vocês que academia é tudo de bom. Hoje eu descobri que eles dão até vacina no banheiro. Cala a boca, Letícia.
Desculpa, Gabi. Fora que hoje em dia, né, tá tão fácil de conseguir as paradinhas aí por conta de vários laboratórios undergrounds que existem, né, que adolescentes que nem estão com o corpo ali totalmente formado, né, nem a parte cognitiva, começam a usar as paradinhas e mal sabem que em muitas das vezes é um caminho sem volta. O cara que gosta de carro, ele vai querer acelerar um Fiat 147 ou um carro de Fórmula 1? Um carro de Fórmula 1, muito mais divertido, muito legal, mais velocidade, mais freio, mais curva. Então o cara que gosta de treinar, o cara que é vaidoso com o shape, ele vai gostar de treinar forte, com recuperação rápida e vendo o resultado ou não? Então a chance de ter dependência, não necessariamente do teu corpo, mas da tua psique, é alta, tá? Então tem esse bom senso. Se você nunca tomou nada e você tem medo de tomar pro resto da vida, saiba que quando você tomar existe uma grande chance disso acontecer. A verdade é que os esteroides anabolizantes, apesar dos benefícios que comentamos, também estão relacionados com graves problemas à saúde. Dentre eles, a gente pode destacar diversos problemas cardíacos, tais como insuficiência cardíaca, tromboses, infartos. Eles também podem afetar o fígado, causando tumores, modificações da função hepática, cirrose e os rins, né, gerando tumores também, aumento da retenção de água no corpo, aumento de acne, aumento de colesterol, enfim, cara, é bastante coisa também, né? Só que o cara ele só olha lá. Ah, dá pra ganhar um quilinho de músculo, então já era. E boa, né? Não tá nem aí pros colaterais, né? Fora outras questões de saúde, né? Podendo levar, inclusive, até mesmo à morte, né? Causar sérios problemas de intoxicação. É bem complicado, tá, galera? Então, é um assunto bem complexo pra gente debater. Tá tendo um boom de câncer de fígado e de infarto em jovens. Álcool. Por conta álcool anabolizante. Nunca se usou tanto anabolizante. E mulheres, né? Por exemplo, a nossa constituição física tem muito mais tecido de gordura do que os homens. Porque os homens têm mais testosterona, a gente tem mais estrogênio, ok? O que acontece? Você hoje vê mulheres com 0 gordura. Aquilo não existe sem bomba. Além disso, os esteroides estão relacionados com casos de atrofia dos testículos, né, infertilidade, impotência, né, pode até te dar ali uma tetinha, né, a famosa ginecomastia. Nas mulheres, o efeito pode ser até mais devastador, né, com o uso do suco ele pode causar virilização, né, como crescimento de pelos no rosto, a voz fica mais grossa, a hipertrofia do clitóris, né, fora as modificações do ciclo menstrual, a mulher começa a virar um homem de fato, né, pode até ocorrer queda de cabelo, igual acontece nos homens. As paradinhas também podem provocar problemas comportamentais, gerando aí maior irritabilidade, hostilidade, variações de humor, enfim, cara, então vocês veem que é muita coisa ruim também que pode trazer, né, cara, não é só coisa boa não. E como eu disse, é um assunto polêmico, mas é legal de tentar instruir o máximo possível de pessoas, né, claro que ninguém aqui é expert em hormônios, mas a gente tenta falar de uma maneira um pouco mais simples, né, com uma linguagem que dê para todo mundo entender, né, nem todo mundo aqui faz ideia do que são, né, para que serve, como que foi criado, né, não demonizando quem usa e também nem tirando onda ou menosprezando quem é natural, né, só tentando mostrar um pouquinho mesmo dos benefícios e dos malefícios do uso ali, mostrando um pouquinho da história de tudo. Daria, inclusive, pra gente fazer uma série de vídeos aqui falando sobre cada hormônio esteroide, né? Porque existe uma vasta imensidão aí de hormônios esteroides aí, diferentes, né? Cada um tem uma história do pra que foi criado, efeitos colaterais, enfim, né? Então, se acharem bacana a ideia, a gente pode trazer um vídeo aqui falando sobre cada um. É claro, se o YouTube também não podar, né? Não tirar a monetização por conta do tema, né? Então, comenta aqui embaixo se vocês acharam bacana a ideia. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.